Henker que vive duas vezes. Capítulo 402. Trono da Morte, 2. Aconteceu antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Não houve indicação de seus planos e eles não disseram as últimas palavras. Eles apenas cercaram Alforone e de repente viraram suas lanças contra si mesmos. A criatura que parecia Yon-Wu percebeu que Alforone ficou surpreso pela primeira vez. Mesmo que estivesse sempre olhando de cima para baixo, ele não conseguia prever o futuro. Um suicídio em massa foi muito chocante. O sangue das divindades jorrou de corações dilacerados e as almas flutuaram acima dos olhos sem vida. Enquanto observava, a criatura que parecia Yon-Wu sabia o que tinha que fazer. Os 3 castes do Rei Negro tremeram. Suushi. As sombras no chão rapidamente começaram a se espalhar. Embora a luz consumisse algumas sombras, algumas delas continham uma escuridão que engolia a luz. O Rei Negro era feito de sombras e elas eram a base de seu poder. Soul Collection era uma das sombras, e uma névoa negra pairava sobre as sombras, misturando-se com as almas de Dis-Plutão. Eles estavam sendo adicionados à coleção Soul. Tolice. Alforone percebeu o que eles estavam fazendo e espalhou neblina para impedir que as sombras se expandissem. Hahaha, isso é uma loucura. Vocês são todos loucos. Todo mundo perdeu. Mas Alforone, mesmo que você seja o mais louco aqui, não há como impedir que isso aconteça. Pare, incomodando, mestre. O Bone Dragon riu de uma maneira insana e queimou a névoa com sua respiração. Faust usou o Spirit Guai para se defender contra os outros poderes de Alforone. Eles estavam fazendo o possível para evitar que Alforone impedisse Yon-Wu e Dis-Pluto de tentar. Shate. Enquanto isso, as mentes dos membros do Dis-Pluto alcançaram Yon-Wu após se fundirem com a névoa negra. Todos os seus pensamentos, emoções e desejos foram transmitidos à criatura que parecia Yon-Wu em uma só voz. Novo rei. Por favor. Como rei, Yon-Wu riu instintivamente de suas invocações e um canto de seus lábios se ergueu. Aceito suas implorações. Com isso, Yon-Wu abriu a mão esquerda e colocou-a no chão. Não havia necessidade dele dizer o comando. O ganancioso não perderia essa oportunidade. Caninos brancos cresceram nas protuberâncias pretas e grudaram no chão. Claque. Espada vampírica de Bathory está progredindo com uma absorção em grande escala. Uma sombra gigantesca das almas de Dis-Plutão girou na espada vampírica de Bathory. Todos os soldados de Dis-Plutão, desde o mais baixo soldado até os generais, eram divinos ou quase divinos. Suas almas eram grandes e sagradas, o que significava que suas mortes afetariam muito Yon-Wu devido ao trono em que ele estava sentado. Além disso, eles não cometeram simplesmente suicídio. Eles agiram com base na confiança, na verdade, na fé em Yon-Wu. Esses atos de fé eram feitos de mártires e eram considerados oferendas excepcionais aos deuses. Neste momento, a criatura que parecia Yon-Wu era o rei e deus de Dis-Plutão, que escolheu se martirizar. Haha, a criatura que parecia Yon-Wu sentiu sua escuridão incompleta se preencher e riu. Hahaha. Morte, foi a forma mais fundamental de escuridão. A segunda e terceira condições da missão repentina, Êxodo, foram concluídas. A segunda condição da missão do Êxodo era escapar com sucesso do Tártaro, e a terceira era criar um acampamento base em um local seguro. No entanto, não havia quaisquer condições específicas associadas ao local, desde que fosse algo que o sistema pudesse aprovar e Dis-Plutão se sentisse seguro. Essas considerações significavam que a coleção de almas, que tinha o poder das trevas, era a segunda. Para ninguém em segurança. Não havia necessidade de preocupação uma vez que alguém estava dentro dele. Enquanto Dis-Plutão tivesse seu rei e deus, a coleção de almas nunca entraria em colapso. Mesmo na morte, eles estariam com seu deus, o que tornava o local um paraíso. Você completou com sucesso a missão repentina, Êxodo. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 100.000 karma. Você adquiriu 200.000 karma adicionais. Você foi recompensado com a Declaração de Domínio do Submundo. Você pode projetar o poder do trono em locais designados. Você foi recompensado com a qualificação para reconstruir o Tártaro. Você pode definir um novo Tártaro que leva ao Erebus. Você foi recompensado com um pedaço de santidade. Você recebeu uma recompensa adicional de um toque de transcendência. O poder bloqueado, Exército Negro, foi aberto. O poder bloqueado, Olho Interior do Trono, foi aberto. A embarcação tornou-se mais durável. A criatura que parecia Yon-Wu riu e estalou a língua. Ele fez algo de bom para o cara chato. Mas tudo bem também. Afinal, o corpo era um recipiente que seria completamente dele de qualquer maneira. Então quanto mais durável ele se tornasse, melhor seria para ele. Sentindo a alegria tomar conta dele, ele olhou para Alforone. Ele podia ver o Bone Dragon e Faust ainda envolvidos em uma batalha feroz. Ele levantou a mão e gritou: Declaração do Domínio do Submundo. Uma nova propriedade é adicionada ao território designado, Binah. O território do submundo foi definido. A névoa dançante se estendia como tentáculos para manchar o céu de preto. A escuridão desceu, afastando a neblina e criando algo por baixo. A névoa assumiu gradualmente formas humanas. Eram soldados com armaduras pretas brilhantes, capacetes e lanças, cujos olhos vermelhos brilhavam como fogo sob os elmos. O exército do submundo renasceu da sombra do novo rei do submundo e ergueu suas lanças.
Eles eram um exército invencível que nunca morreria. A façanha impossível de criar um exército divino que se recuperaria, não importa quantas vezes fossem esmagados, foi alcançada. Os soldados do exército não eram compostos apenas de mártires, mas também de almas que Yon-Woo havia coletado no Tártaro. A alma de Lan, que brilhava com a luz mais forte, gritou: "Ele suja o nome do nosso rei." Em resposta, os outros comandantes continuaram: "Suprima-o. Todas as forças. Avançar. Avançar." O exército do submundo correu em direção a Alforone com a energia da morte. Enfrentando o dragão de ossos, Bu, Fausto e o que parecia ser uma onda interminável de soldados, Alforone, que governou a torre por tanto tempo, agora parecia uma ilha solitária no oceano. Alforone voltou seu olhar para Yon-Woo, como se perguntasse se ele achava que poderia impedir Alforone com isso. A criatura que parecia Yon-Woo sorriu em resposta. "É claro que não vai acabar aqui." Alforone franziu a testa, sem saber o que estava pensando. Então, seus olhos se arregalaram quando Yon-Woo de repente ergueu Vigrid bem alto, só então percebendo o que Yon-Woo estava planejando fazer. Mas antes que ele pudesse detê-lo, a criatura que parecia Yon-Woo destruiu o espaço e outra energia jorrou do vazio. "Você enlouqueceu. Kikiki, mesmo que o recipiente possa estar um pouco ferido, eu deveria fazer isso para detê-lo neste corpo, não?" A energia do vazio jorrou como se estivesse feliz em romper uma parede e começou a preencher o palco. Baque, baque, com uma grande onda de choque quebrando o espaço, o vazio se abriu novamente e ventos fortes começaram a girar. Foi um tornado poderoso com o qual até Alforone teve dificuldade em lidar. "Doente, comer, você, dar, isto, para, meu. Olhou em volta e avançou em direção ao ser que controlava o palco, seu instinto natural de eliminar o dono do território e assumir o controle do território. O proprietário, claro, era Alforone. Balançar, bum. A criatura que parecia Yon-Woo se dobrou de tanto rir. A coisa que havia aparecido através do espaço rasgado do Tártaro emitia um intenso vestígio que deixava claro para todos o que era. A Mãe Terra. Ela estava procurando por Yon-Woo, e procurando pelo palco. Dar, isto, mesmo que Yon-Woo estivesse bem ao lado dela, a Mãe Terra não conseguia senti-lo porque algo maior engoliu Yon-Woo e escondeu sua presença. Por causa disso, a Mãe Terra pensou que Alforone havia consumido Yon-Woo, colocando-o em uma posição estranha. Alforone ficou confuso. Ele nunca esperou que tanto o exército do submundo quanto a Mãe Terra aparecessem. Ainda assim, ele também não poderia permitir que alguém como a Mãe Terra invadisse o palco. Ele pensou que seria muito perigoso. A expressão de Alforone ficou sombria e ele trouxe metade de seu verdadeiro corpo do 77º andar. Swish, a luz ao seu redor se abriu e se desenrolou como um barbante. Baque, a pressão no palco aumentou à medida que uma presença extraordinária aumentava. Foi a primeira aparição de Alforone em dezenas de anos. À sua direita, os soldados do submundo correram até ele e, à sua esquerda, a aura da Mãe Terra se aproximou. Alforone começou a se mover para eliminá-los rapidamente. Se perdesse tempo, o 77º andar seria invadido pelos seres do mundo celestial. Porra, o que fazer agora? Ohiohiohio. Os guardiões gritaram com rostos devastados. Yon-Woo se virou e estendeu sua sombra para o grupo. Ele pensou que já havia causado problemas suficientes. Até mesmo Alforone teria dificuldade em lidar com todos eles. Depois que a luta terminasse, ele provavelmente teria que correr para o 77º andar e se concentrar em reforçar suas defesas. Restaurar os danos e os efeitos de sua descida iria sobrecarregá-lo enormemente e o sistema poderia limitá-lo. Tudo deu certo, principalmente porque a União estava prestes a se desfazer. Esse monstro irritante poderia ser evitado por enquanto. Acima de tudo, foi gratificante ter dado um soco naquela cara abafada. Kik-kik, a criatura que parecia Yon-Woo riu e moveu o chão. Você vai passar para o próximo andar? Você está sendo transportado para o 36º andar.